Bom dia, irmãos queridos. Nesta sexta-feira, dia 3 de junho, festa do Sagrado Coração de Jesus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos de 11 a 16. Eu mesmo vou pastorear as minhas ovelhas. Este maravilhoso trecho de Ezequiel diz claramente o que Deus sente e faz para cada um de nós, e ao mesmo tempo nos ensina a sermos pastores do pequeno ou grande rebanho que nos é confiado. Eu mesmo vou procurar, vou cuidar, vou recolher minhas ovelhas, vou apacentá-las em verdes pastagens, vou reconduzi-las, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente. Esse é o coração apaixonado de Jesus misericordioso, que nos estende a mão, como o Evangelho fala claramente. Do livro do profeta Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las no meio dos países para conduzi-las à sua terra. Vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-las em boas pastagens, nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, quando Jesus no Evangelho se define o bom pastor, capaz de deixar as 99 ovelhas que estão seguras para procurar e buscar a perdida, ele retoma uma fé clara e forte do Antigo Testamento, que falava de Deus como do bom pastor que guia seu rebanho Israel. O trecho de hoje é muito rico e explica nos detalhes em que consiste o amor do pastor. De Cristo, bom pastor, todos nós devemos aprender, para conduzir o rebanho que nos foi confiado, pequeno ou grande que seja. Lembramos que o rebanho pessoal do pastor, o rebanho de estimação, se chamava segulá, ou seja, tesouro do coração. Isso é o que Deus sente por você, e isso é o que cada coordenador, cada formador, cada pai deveria sentir para as pessoas que ele ajuda. O verdadeiro pastor que ama conhece cada ovelha pelo nome e sente falta se ela não volta ao rebanho. Por isso, eu mesmo, diz o Senhor, vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. O pastor se interessa por cada ovelha e não pode aceitar que elas fiquem dispersas, presas de lobos vorazes, vagando perdidas pelos montes da dor. O pastor procura as dispersas. Aqui podemos parar um pouco e nos perguntar: o que eu estou fazendo para as pessoas, ovelhas igual eu, que faziam parte do rebanho e agora não estão mais nos nossos grupos de evangelização, não estão mais nas nossas casas de acolhida, os famosos saídos, como falamos. Eu aceito numa boa que da minha equipe tenha ido embora metade do povo que havia no ano passado?
O que eu fiz para recuperá-los? Será que nem o telefone deles eu tenho? Irmãos, nosso crescimento é rápido e nos dá muita alegria, mas não podemos esquecer dos irmãos que estavam no nosso meio e que por alguns motivos hoje não estão mais. Jesus nos pergunta: como é que você está sendo bom pastor deste povo que saiu? A realidade dos saídos, irmãos, é muito grave. Existem equipes compostas por 30 pessoas que se deixaram escapar 50 membros em um ano. Estas equipes podem se perguntar: o que fizemos para recuperar os dispersos, os saídos? Eles estão seguros em outro rebanho ou estão dispersos, perdidos pelos montes? É muito importante ver o que acontece no geral na Missão Belém. Existem equipes que se multiplicam 2 vezes por ano e que são muito numerosas. Existem outras que por 2 anos não conseguem se multiplicar. Precisa se perguntar: eu estou interessado mesmo em cada irmão que se aproximou? Eu sou um pastor fiel, um pastor que vai à procura das ovelhas que se perderam? Assim, as nossas casas de acolhida podem se perguntar: o que fizemos para cativar todos? Fomos fiéis ao diário de manhã bem feito? Fomos pontuais na laborterapia, nas orações? Nas fichas espelho de avaliação e autoavaliação? Jesus não quer que se perca ninguém que Ele nos confiou. Ele diz: eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Vou apacentar minhas ovelhas em boas pastagens, e nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. É isso que deve fazer cada um de nós, que é responsável do seu irmão. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha forte. Esse é o papel de um pastor de Deus, pequeno ou grande que ele seja. Irmãos, o nosso propósito hoje poderia ser reconduzir um irmão saído e perdido para o nosso redil, procurá-lo e trazê-lo de volta, cuidar das suas feridas espirituais e corporais. Imagine se cada um de nós, hoje somos 2.500 pessoas nos grupos de evangelização e 2.000 pessoas nas casas, se cada um de nós trouxesse o irmão saído, como Deus estaria feliz olhando para a Missão Belém. Vamos reler agora o trecho de hoje para entender a vocação íntima de cada um de nós. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que forem dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las no meio dos países para conduzi-las à sua terra. Vou apacentar as ovelhas sobre os montes de Israel, nos vales dos riachos e em todas as regiões habitáveis do país. Vou apacentá-las em boas pastagens. Nos altos montes de Israel estará o seu abrigo. Ali repousarão em prados verdejantes e pastarão em férteis pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas e fazê-las repousar, oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente
e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Depois de ter lido o trecho, podemos escrever as frases que mais tocam o nosso coração. Nesta altura, irmãos, podemos tirar um propósito pequeno e concreto. Quem sabe trazer de volta um irmão saído, disperso. Podemos agora pensar como concretamente faremos para colocar este propósito em prática. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar, diz o Senhor. Paz e alegria a todos. Vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las. Paz e alegria a todos. O que passou não é mais, o tempo não volta atrás, então já foi. O ontem que eu chorei, angústia que alimentei no coração, diante de ti, o meu Salvador, sou tua ovelha, meu bom pastor, vem me tirar de onde estou, me carrega pela mão.
Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto de mim, meu Senhor. O que passou não é mais, o tempo não volta atrás. Então já foi. O ontem que eu chorei, angústia que alimentei, me separou diante de ti, meu Salvador. Sou tua ovelha, meu bom pastor, vem me tirar de onde estou, me carrega pela mão. Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto de mim. Mesmo que eu diga não, quando mudo a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre perto de mim, meu Senhor. Estou aqui diante de ti, com a senha do meu coração. Restaura minha vida, meu ser. Restaura minha vida, o meu ser. Que um mundo novo eu possa ver. Deixa a tua luz me guiar. Mesmo que eu diga não, quando muda a direção, sempre me estendeu a mão pra me levantar. Se eu calo a minha voz, nunca desistiu de nós. Te agradeço por estar sempre